Amém. Graça e paz, irmãos. Amém. Louvado seja Deus. Irmãos, nós estamos aqui no mês de outubro e trabalhando o tema da Reforma Protestante. E hoje nós vamos estudar exatamente a sequência do texto com a importância da Reforma Protestante, num ponto em que tanto o apóstolo Paulo, na carta aos Colossenses, estava lutando para ensinar aquelas pessoas de Colossos, quanto Lutero lutou para ensinar as pessoas do seu tempo sobre um tema em comum, sobre a suficiência de Cristo. Vamos orar mais uma vez, pedindo a graça do Senhor, para que a palavra de Deus possa alcançar nossos corações nessa noite. Pai, eu quero te pedir, em nome de Jesus, ó Pai, que teu Espírito Santo nos ajude, Senhor, a compreender a profundidade da tua palavra, Senhor. E que o Senhor possa realizar a sua obra em cada coração essa noite, para que todos saiamos aqui cheios, Pai, da tua graça. Em nome de Jesus. Amém. Martinho Lutero, ele teve uma situação muito interessante em sua vida. Depois que ele já tinha pregado as 95 teses, depois que ele já tinha feito o maior rebuliço na Igreja Católica, ele recebeu uma carta, uma bula papal. Essa carta do Papa era uma carta de ameaça de excomunhão. O católico, ele morre de medo de duas coisas: de não ir para a missa e também de ser excomungado. O interdito era uma forma que a Igreja Católica tinha de controlar os reinos, porque cada reino eram reinos católicos, mas um ou outro rei queria se insurgir contra o Papa. E o Papa, então, ele usava uma estratégia muito tranquila para trazer o rei novamente nos seus pés, que era chamado interdito. O interdito era todas as igrejas católicas ficariam fechadas até o rei daquele país se submeter à vontade do Papa. E qual era o problema disso? É que as pessoas, elas precisavam da missa, porque sem a missa é aquela parte chamada Eucaristia da igreja, em que o sacerdote ele quebra ali a hóstia, simbolizando o corpo de Cristo. É como se Cristo estivesse sendo novamente morto pelos nossos pecados. E todo domingo, então, Cristo precisa ser morto pelos nossos pecados. E as pessoas precisam estar na missa para receber, então, o corpo, o sangue de Cristo e ter, então, seus pecados perdoados mais uma vez. Então, ninguém pode faltar na missa. Por quê? Porque se faltar a missa, naquela semana você morrer, você vai o céu não vai, talvez vá para o inferno. Eles têm a chance, se forem batizados, então para o limbo, né? Ou o purgatório, segundo o dogma católico. Então, quando as pessoas não tinham missa, quando as igrejas estavam fechadas, era um maior rebuliço dentro daquele país. A pressão era muito grande em cima do monarca. E então o monarca tinha que pedir, pelo amor de Deus, ao Papa que liberasse as igrejas novamente, porque ele não aguentava e tanta gente aperreando ele. Era mais ou menos assim. E outra forma, então, de controlar também as pessoas, eram chamando elas de hereges. Os hereges eram, então, excomungados e muitos iam para a fogueira. Muitos eram mortos na fogueira, na chamada Santa Inquisição. E Lutero, ele recebeu uma carta, porque ele estava escrevendo várias teses, acusando o Papa de vender salvação por meio de um documentozinho, né, no qual a pessoa que possuía aquela indulgência, aquela santa indulgência, ela recebia então o perdão dos pecados, quando ela dava uma oferta para a construção da Basílica de São Pedro. Então, quando você pagava para a construção da Basílica de São Pedro, você ganhava o perdão completo dos seus pecados, por meio de documento assinado pelo Papa. E o John Tetzel, então, o seu arcebispo, saía de vilarejo em vilarejo, pregando isso
e dizem assim: olha, fujam do inferno, ou então libertem o seu pai ou a sua mãe que já morreu do inferno, comprem uma indulgência assinada pelo Papa. Então Lutero começou a combater isso, escreveu vários livros falando sobre a escravidão da vontade, falando sobre o perdão por meio do arrependimento, e isso foi então enchendo os ouvidos do Papa, que chamou ele várias vezes. Ele não ia, mandou a carta então: olha, você tem 60 dias para se retratar e de todos os seus livros e pedir perdão. E aí ele pega então aquela carta, sai da cidade, a cidade de Wittenberg, na Alemanha. Ele: vamos todo mundo para fora da cidade. Todo mundo sai da cidade. Ele pega aquela carta, manda fazer uma fogueira e toca fogo na carta de excomunhão. E isso naquela época, irmãos, era algo assim inédito. Nunca ninguém teria coragem de fazer isso. Por quê? Porque uma carta de excomunhão significava que você estava indo para o inferno de forma sem volta. Não tinha como alguém excomungado mais voltar e ter chance de arrependimento. Porque ele dizia assim: fora da igreja, entre aspas, católica, não há salvação. Qual o raciocínio? Se Jesus deixou a sua igreja, se Jesus foi quem formou e fundou a igreja cristã, a católica, e você não quer estar na igreja católica, se você não quer receber os dogmas e os sacramentos católicos, logo você vai para o inferno. Se você for excomungado da igreja, se você não perseverou nas doutrinas da igreja, logo você vai para o inferno. E tem lógica realmente, quando você entende que a igreja Jesus deixou foi a católica. Se assim você entender, você então precisa ser católico, porque senão você vai para o inferno. Mas quando você entender que a igreja é muito mais do que a instituição física, que a igreja são todos aqueles que fazem parte do corpo de Cristo de forma espiritual, são aqueles que são o trigo do Senhor, são aqueles que foram resgatados pelo poder do Espírito Santo, pela morte de Cristo mediante a fé. Então a igreja de Cristo é muito maior do que qualquer instituição. Então nós podemos dizer, irmãos, que não é fora da igreja que não há salvação, é fora de Cristo. Sem Cristo não há salvação. Sem Jesus não tem como alguém ir para o céu. Eles entram até em contradição nisso, porque eles falam que fora da igreja não há salvação. Mas Deus, na sua imensa graça, quando algumas pessoas de forma não intencional desconhecem a igreja, desconhecem o Evangelho, mas de alguma forma se esforçam por fazer a vontade de Deus, Deus de forma graciosa leva essa pessoa para o céu. Me explica aí. Fora da igreja não há salvação. Se uma pessoa não está na igreja, porém de alguma forma busca agradar a Deus, para essa tem salvação? Entende? Não tem lógica. Mas quando nós entendemos que fora de Cristo não há salvação, fora de Jesus, sem estar em Cristo Jesus, não há salvação. Independente se uma pessoa já ouviu, independente se a pessoa está na igreja há 1000 anos, independente se a pessoa nasceu ou morreu, se era presbítero, se era pastor, independente disso, ou se a pessoa nunca ouviu falar de Jesus, quando nós entendemos que é só por meio de Cristo que há salvação, não adianta ser pastor, presbítero, ou não conhecer, nunca ouvir falar de Jesus. Só por meio dele é que você será salvo. Paulo passou aqui, estava escrevendo a carta para a igreja de Colossos, com esse problema também. As pessoas não estavam mais considerando que bastava Jesus para ser salvo. Não bastava apenas crer em Jesus para ser salvo. Os católicos diziam assim: eu tenho que crer em Jesus e eu tenho que fazer boas obras. Eu tenho que crer em Jesus, mas eu tenho também que crer nos santos, confiar nos méritos de Maria, nos méritos dos santos, ter uma indulgência comigo, comprar, pagar por algo, ter um pedaço uma lasca da cruz de Cristo. Eu tenho que ter alguma coisa
para me ajudar nesse processo de salvação. Já aqui em Colossos, quando Paulo escreve essa carta, as pessoas dizem: olha, eu preciso de Jesus, mas eu também preciso me circuncidar. Eu preciso de Jesus, mas também eu preciso ter acesso aos anjos, porque os anjos é que vão me levar a Deus. Eu preciso de Jesus, mas eu preciso observar e conhecer sobre outras coisas, outros conhecimentos, porque não basta apenas o conhecimento de Jesus. Não basta, Jesus não era suficiente. E nós então queremos combater isso assim. Jesus sim, Ele é suficiente. Suficiente. Até um livro de John MacArthur, que é A Suficiência de Cristo. Então, baseado nisso, irmãos, eu queria ler aqui com vocês o texto, que está lá em Colossenses, capítulo 1. A gente já leu os versículos 13 e 14, né? Mas a gente vai voltar. Colossenses, capítulo 1. Só para a gente pegar o contexto. A partir do versículo 13. Mas nós vamos nos deter por 15 diante. Ou na Nova Almeida atualizada. Ano que vem, irmão, a gente vai nivelar, tá certo? Ano que vem a gente vai estar trabalhando sempre com a Nova Almeida atualizada, tá certo? Então, para a gente poder, então, vai para comprar Bíblias, deixar Bíblias aqui, para os irmãos começarem, então, a ir trocando as suas Bíblias, para a gente poder nivelar a Nova Almeida atualizada, que é uma versão melhor dele. Diz assim: Ele nos libertou do poder das trevas, nos transportou para o reino do Filho, do seu Filho amado, em quem temos a remissão dos pecados. Ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, pois nele foram criadas todas as coisas dos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades, tudo foi criado por meio dele e para ele. Ele é antes de todas as coisas, e nele tudo subsiste. Ele é a cabeça do corpo, que é a igreja. Ele é o princípio, o primogênito dentre os mortos, para ter a primazia em todas as coisas, porque Deus achou por bem que nele residisse toda a plenitude, e que, havendo feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele, reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, quer sobre a terra, quer nos céus. Irmãos, nós vamos então, baseado nesse texto, trazer o seguinte: por que Jesus é suficiente? Por que Jesus é suficiente? Por que devemos apenas adorar a Jesus? Primeiro, irmãos, é porque Ele é a imagem do Deus invisível. Poderíamos dizer que Ele é a exegese de Deus. A exegese é a expressão. Ele é o retrato de Deus. Ninguém nunca viu a Deus, mas quando nós virmos a Deus no céu, nós estaremos com Cristo. Ele será o nosso Deus. Ele será quem estará conosco. É Ele quem nós veremos, porque Ele é a expressão, o retrato, a expressão, a imagem do Deus invisível. Nós vamos estar com Ele, andar com Ele, e é Ele que nós veremos. O verbo lá em João 1,14, que o verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória. Aí assim, glória como do unigênito do Pai. Ninguém jamais viu a Deus, o Deus unigênito, que está no seio do Pai, é quem o revelou. Então, Jesus é a revelação de Deus. Deus se encarnou e veio ao mundo na forma de Cristo. E Ele então é a expressão de Deus. Toda vez que você quiser ficar na dúvida de como Deus pensa e como Deus age em determinadas situações, lembre-se de como Jesus pensou, de como Ele agiu aqui nessa vida.
quando ele esteve aqui na terra. Quando ele esteve com as crianças, o que ele fez? Ele disse: vinde a mim as criancinhas, porque delas é o reino dos céus. Quando ele esteve com a mulher adúltera, o que foi que ele fez? Como foi que ele tratou a mulher em pecado? Ele disse: mulher, onde estão teus acusadores? Não te acusam? Não te apedrejam? Nem eu. Agora ele disse: vá em paz e não peque mais. Quando você pensar em como ele tratava os ricos que estavam arrependidos, ele não falava nenhuma palavra, ele deixava a pessoa se arrepender sozinha, feito Zaqueu. Ele chamava Zaqueu: eu quero jantar contigo, Zaqueu. Ele não tinha acepção de pessoas. Podia ser um cego, podia ser um leproso, podia ser uma prostituta, podia ser um paralítico. Ele ia atrás do paralítico, conversava com o paralítico: por que você está aqui? Ah, porque de vez em quando aqui mexem as águas, e se eu cair na água eu vou ser curado. E ele vai ali naquela pessoa. Ele recebia os estrangeiros que iam até ele e disse: Senhor. Aí ele disse: olha, não é certo dar do pão aos cachorrinhos. Ele disse: mas Senhor, os cachorrinhos comem das migalhas. Esse grande é a tua fé. E ele acolhia as pessoas, acolhia os estrangeiros, acolhia o samaritano. Ele também era duro com quem? Com os fariseus, os sepulcros caiados, que pareciam de bom, mas eram podres. Então, quando você tiver dúvida de quem é Deus, de como Deus pensa, leia o Evangelho, olhe para Jesus, como ele tratava as pessoas. Esse é o nosso Senhor. E assim como ele tratava as pessoas, com quem ele se relacionava, assim como ele curava, como ele se compadecia, como ele chorava com os que choravam. Quando ele olhava para Jerusalém, ele chorou por Jerusalém, porque eram como ovelhas sem pastor. É assim que ele olha para mim e para você. E da forma que ele olha para nós, é a forma como nós devemos olhar uns para os outros, imitando como Jesus agia, porque ele é a imagem do Deus invisível. Ele é a exegese de Deus. Lá em Hebreus 1:3 diz assim: ele que é o resplendor da glória. Aí diz assim: a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder. Depois de ter feito a purificação dos pecados, assentou-se à direita da majestade nas alturas. Certa vez Filipe perguntou a Jesus: Senhor, mostra-nos o Pai, e isso nos basta. Jesus respondeu: Filipe, há tanto tempo estou convosco e não me tens conhecido? Quem me vê a mim, vê o Pai. Como tu dizes, mostra-nos o Pai? Somente, irmãos, uma cegueira muito grande, espiritual, de uma pessoa que está na presença de Jesus e não reconhecer nele Deus, não se perceber que ele é a expressão exata, o resplendor. Ele, quem olha e vê Jesus, vê a Deus. É por meio de Cristo que nós conhecemos a Deus. Percebe por que, irmãos, Jesus é suficiente? Porque ele é a expressão exata do ser de Deus. Segunda coisa, irmãos, é porque ele criou todas as coisas. Ele é o Criador. Ele, Jesus, ele estava desde o início criando todas as coisas. É o versículo 16 e o 17. Pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades. Tudo foi criado por meio dele e para ele. Ele é antes de todas as coisas e nele tudo subsiste. Veja, irmãos, ele criou tudo, céus e terra. Ele estava lá no início, como a gente leu lá em João, o Verbo se fez carne. Ele estava no início criando todas as coisas com Deus. Ele é o Criador, ele é o sustentador,
Ele fez até os demônios, e tudo Ele fez por louvor da sua glória. Ele não é um semideus, Ele não é alguém inferior a Deus, Ele é igual a Deus. É uma questão teológica, irmãos, muito interessante, que séculos de discussão sobre essa questão de quem Jesus é. Vou ler um pouquinho aqui de quem Jesus é e como o credo de Nicéia determinou sobre Jesus. Quando aos textos que dizem ser Cristo, o Filho unigênito de Deus, a igreja primitiva tanto sentiu a força dos muitos outros textos que revelavam que Cristo era plena e completamente Deus, e concluiu que qualquer que fosse o significado de unigênito, certamente não era alguém que fosse apenas criado, como se fosse alguém que Deus criou Jesus. Não. O credo de Nicéia 325 afirmava que Cristo fora gerado e não criado. Cremos num só Deus, um Pai Todo-Poderoso, Criador de todas as coisas visíveis e invisíveis, e num só Senhor, Jesus Cristo, Filho de Deus, gerado do Pai, o unigênito, ou seja, da essência do Pai, Deus de Deus, luz da luz, Deus verdadeiro do Deus verdadeiro, gerado, não criado, sendo da mesma substância, homo ousion, é o termo em latim. Então é a mesma substância do Pai. Ele não é alguém menor que o Pai. Ele é o Criador, Ele é o sustentador, Ele é aquele que tem tudo em suas mãos. Ele tem a minha vida nas mãos dele, Ele tem a sua vida nas mãos dele, porque foi Ele quem te criou, Ele quem pensou em você e projetou você em todos os detalhes. Ele é suficiente, porque Ele é o Deus Criador. Então, pense em Cristo como aquele Pai, aquele irmão, que somos filhos de Deus, mas aquele que é o teu Criador, aquele que te fez. Ele é o Senhor, nada foge do seu controle, Ele está sustentando todas as coisas. João 1:1 diz: no princípio era o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Os testemunhos de Jeová, eles botam aqui o artigo indefinido, que diz assim: o Verbo estava com Deus e o Verbo era um Deus, um tipo de Deus, alguém que era um ser celestial, espiritual, mas que não era igual a Deus, da mesma substância. Não, ele é da mesma substância de Deus, ele era Deus, estava no princípio com Deus, todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Então, irmãos, ele é digno de adoração, porque ele é o Deus Criador, ele é o seu Criador, ele foi quem te fez. Só por causa disso ele é digno, inteiramente digno do seu louvor, da sua adoração. Terceira coisa, irmãos, é porque ele é o fim de todas as coisas, porque tudo foi criado por meio dele e para ele. Ele disse assim em Apocalipse 22:13: eu sou o alfa e o ômega, eu sou o início e o fim, o primeiro e o último. Então todas as coisas que foram criadas para a glória dele. De todas as coisas foram criadas, inclusive até os demônios, foram criados para glorificar o nome do Senhor, por meio da justiça de Deus. Imagine você também foi criado por Deus para glorificar o nome do Senhor, mesmo que você não creia nele, mesmo que você não tenha ainda se entregado para ele, mesmo que sua vida ainda não seja completamente dele, você foi feito para a glória de Jesus, você foi feito para engrandecer o nome do Senhor. Mas isso também será cobrado de nós, se nós temos vivido a vida com esse fim, ou se nós temos procurado viver uma vida
para nos engrandecer, para a gente apenas, uma vida egoística, uma vida que só pensa em nós, nesse mundo, nas coisas da terra, na nossa carne. Isso aí Deus vai cobrar da gente, porque nós fomos feitos para louvor da sua glória. Lá em 1 Coríntios 8, 6 diz assim: todavia, para nós há um só Deus, o Pai, em quem são todas as coisas, e para quem existimos, e um só Senhor, Jesus Cristo, pelo qual são todas as coisas, e nós também por Ele. Todas as coisas são para a glória de Cristo. Você é para a glória de Cristo. A sua vida foi feita para a glória de Cristo. Você tem que parar e refletir se a sua vida, se os seus pensamentos, se tudo que você tem feito na vida aqui é para glorificar e apontar a Cristo. Para quem você tem vivido? Por que você tem vivido? Qual é a meta da sua vida? Pessoas tiram as suas próprias vidas porque elas não veem mais sentido na vida. Elas não entenderam que são de Jesus, que não são delas mesmas. Elas não entenderam que vieram aqui com um propósito do Senhor. Que esse propósito ele precisa ser cumprido. E a glória de Deus precisa ser exaltada por meio da minha e da sua vida. Quarta coisa, irmãos, porque só Jesus deve ser adorado, porque Ele é o sustentador de todas as coisas. Nele tudo subsiste. Em Hebreus 1,13, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder. William Barclay, que é um comentarista bíblico, ele diz assim: Paulo usa a estranha frase, nele tudo subsiste. Isto significa que o Filho é no começo o agente da criação, no fim a meta, e entre o começo e o fim, durante o tempo tal como o conhecemos, o Filho é aquele que dá consistência ao mundo. Quer dizer, todas as leis pelas quais todo mundo é uma ordem e não um caos, são a expressão da mente do Filho. A lei da gravidade e assim chamadas leis científicas não são só leis científicas, mas sim leis divinas. Quando nós olhamos para o universo, quando nós olhamos para a natureza e como ela funciona, e você percebe então que essa é a mente de Cristo, essa é a pureza de Deus, é Deus que tem sustentado todas as coisas. Se o planeta ele se mover 1 grau, ele será destruído. Se o planeta fosse um pouco mais perto do Sol, ele seria tostado. Se fosse um pouquinho mais longe, ele congelaria. Sabe? Tudo está acontecendo e o Senhor tem sustentado todas, nada foge do seu controle. Cada segundo passa porque Deus permite, na pessoa de Jesus Cristo. Ele é o sustentador. E sendo bem prático na vida da gente, é Ele quem tem sustentado a tua casa, a tua saúde. É Ele quem tem colocado o pão de cada dia no teu prato. Quando nós somos profissionais liberais, temos aqui muitos profissionais liberais, inclusive eu, como profissional liberal, a gente percebe, irmãos, que é Deus quem bota o pão na nossa mesa, literalmente. Aquele dia que você não espera nada, de repente você vem, de repente Deus manda, daqui a pouco chega, alguém que está ali devendo vai, manda um pix para você, diga, estou mandando um pix para tu, daquilo que eu fui, você nem lembra mais. É Deus cuidando de cada detalhe, Ele tem sustentado, e Ele não deixa faltar. Às vezes aperta aqui, aperta acolá, você mexe daqui, mexe para lá, entra no cheque especial, e o Senhor tira você do cheque especial. Mas Deus tem sido um sustentador nos mínimos detalhes. Que Deus tão poderoso é esse que sustenta a vida de bilhões e bilhões que são crentes e não são crentes, que creem e que não creem, que louvam o seu nome, mas que também outros que louvam
Alá, outros que louvam até Satanás. Mas Deus, na pessoa de Cristo, nele tudo subsiste. Visíveis e as invisíveis, coisas que nem sabe. É Ele quem tem sustentado. Então é por isso, irmãos, que Ele, somente Ele, é digno de adoração. Nele tudo subsiste. Quinta coisa, irmãos, é porque Ele, Jesus, Ele é a cabeça da igreja. Ele é a cabeça do corpo da igreja. Veja, fora da igreja não há salvação. A igreja é invisível. Fora da igreja invisível, realmente não há salvação. Como assim, pastor? A igreja dos fantasmas, a igreja invisível? Não, irmão. Porque quando a gente olha para esse público aqui, alguém que passa lá fora e olha e vê aqui esse público aqui, todos os crentes aí, né? Olha a igreja de Jesus. Aqui é a igreja visível, realmente. Hoje, se você mesmo que você seja um descrente, hoje você, estando aqui, é a igreja de Jesus, a igreja visível. Mas não é a igreja visível que realmente conta. Porque o que conta é a igreja que não se pode ver. É porque é aquelas pessoas que foram transformadas internamente. As pessoas que tiveram um encontro com o Senhor, que foram quebrantadas, que se arrependeram dos seus pecados, confessaram a Jesus os seus pecados, que pediram a Jesus que os ajudasse, que os perdoasse, que os santificasse. Essas pessoas, elas foram transformadas. E hoje elas fazem parte da igreja invisível, também chamada igreja militante, porque é a igreja que luta. E ela é espalhada por todo o mundo, de várias denominações. Então, fora da igreja invisível, realmente não há salvação. Porque se você está fora da igreja, você não tem cabeça. Você não tem Cristo. Então, sem cabeça, ninguém vive. Já parou para pensar? Se alguém cortar sua cabeça hoje, você morre instantaneamente. Né? Mesmo a galinha, quando corta a cabeça, ela sai correndo doida, né? Mas daqui a pouco ela morre. Porque não tem jeito. Sem cabeça, não há salvação. Então, fora da igreja invisível, sem ter Jesus como Senhor da tua vida, você está vivendo sem cabeça. Ou seja, você está morto espiritualmente. Porque Ele é a cabeça da igreja. Lá em Efésios 4, Efésios 4, 15, abre aí por favor. 15 e 16. Agora eu vou ler na versão árabe. Versão árabe. Mas, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo, naquele que é a cabeça, Cristo, de quem todo o corpo bem ajustado e consolidado pelo auxílio de toda junta, segundo a justa cooperação de cada parte, efetua o seu próprio aumento, para a edificação de si mesmo em amor. Veja, a igreja, irmãos, ela é composta de membros, de juntas, que um coopera com o outro, mas ela está sendo guiada e regida pela cabeça. O cérebro é Cristo. A igreja de Cristo vai para onde Cristo quer que ela vá. Se você faz parte da igreja de Cristo, se você é comandado pelo cérebro, e se você é um membro desse cérebro que não está doente, esse detalhe, né? Porque se você tiver, por exemplo, um membro doente, um braço quebrado, por exemplo, e você não consiga mexer esse braço, o cérebro ele vai mandar a ordem, mas o braço está quebrado, ele não vai conseguir mexer. Mas se você é um membro saudável, está conectado com a cabeça que é Cristo, onde a cabeça mandar, você vai. Onde a cabeça disser colabore, você vai colaborar, você vai participar. Então, Cristo é o cabeça, nós precisamos estar ligados a Ele, porque sem Ele, nada podemos fazer. Então, fora de Cristo, irmãos, sem Jesus,
não há salvação. E se você é de Jesus, se você faz parte do corpo de Cristo, você precisa, como diz aqui, todo o corpo bem ajustado e consolidado pelo auxílio de toda a junta, segundo a justa cooperação de cada parte. Ou seja, cada parte precisa cooperar. Se você é da igreja, se você está ligado a Jesus, você é uma parte do corpo de Cristo, você precisa cooperar com o corpo de Cristo. Fica uma pergunta: onde você tem cooperado no corpo de Cristo? Você tem dado tudo que você tem, tudo que você é, sua vida, para cooperar com o Evangelho, com o corpo de Cristo, para o crescimento? Eles cooperando efetuam o próprio aumento para a edificação em si mesmo em amor. Você tem dado sua vida para o corpo de Cristo, para o propósito de Cristo. Você está tão ligado à cabeça, tão íntimo com o Senhor, que é o dono da igreja, que você está em obediência, vivendo a vida 100% para a glória de Cristo, para a edificação do corpo de Cristo. Fica aqui uma pergunta para você pensar. Sexta coisa, irmãos, ele é digno de adoração, somente ele, porque ele é o primogênito e ele é plenamente Deus. Ele é o princípio, primogênito entre os mortos, para em todas as coisas ter a primazia, porque aprove a Deus que nele residisse toda a plenitude. Irmãos, ele é o primogênito, louvado seja Deus. Ele foi primogênito entre os mortos, significa que ele é a primícia dos que dormem, ou seja, ele morreu para que nós não morrêssemos, e ele ressuscitou para que nós possamos um dia também ressuscitar. Ele é digno de adoração, ele é digno de consagração, porque sem ele estávamos mortos, e a nossa ressurreição seria apenas para, como eu falei hoje de manhã, na escola dominical, seria apenas para comprovar a nossa incapacidade de adorar a Deus, e seríamos lançados, portanto, no juízo final, do lago que arde com fogo e enxofre. Mas por causa de Jesus, que morreu pagando a nossa dívida, e ressuscitou no terceiro dia, ele garantiu para nós a capacidade de ressurreição também. Então um dia também vamos ressuscitar. Ele é o primeiro e nós seremos os próximos. Ele é a primeira colheita, a segunda colheita será todos nós, e ele fez isso por nós. Ai de nós sem Jesus. Por isso, irmãos, que ele é único, digno de toda adoração. Ele que também, e a sétima coisa, irmãos, é porque ele, ao mesmo tempo que ele é Deus, ele também é o reconciliador entre nós e Deus. Somente Deus pode perdoar pecados. E o versículo 20 diz assim, que ele fez a paz pelo seu sangue. A Bíblia diz que estávamos, por natureza, nós éramos filhos da ira. Irmão, veja, quando nós nascemos, nós já nascemos em pecado. Quando você nasceu, você já nasceu em pecado. O pecado me concebeu a minha mãe, disse Davi. Nascemos separados de Deus. Nascemos prontos para o inferno, porque já nascemos em pecado. E havia então uma separação entre nós e Deus. E éramos por natureza filhos da ira, alheios a Deus, vivendo a vida segundo o nosso coração, andando segundo o curso deste mundo, segundo o propósito do inimigo, como marionetes, fazendo a vontade da carne e a vontade de Satanás. E vivíamos então com raiva de Deus, feito Lutero. Lutero tinha raiva de Deus, por mais que ele se esforçasse na busca por agradar a Deus, ele percebia a pecaminosidade dos seus pensamentos, das suas intenções. Ele disse, não adianta, esse Deus é muito severo. Um Deus que me manda ser santo, mas que não me dá a capacidade de ser santo. Como é que eu vou para o céu? Se ele me ordena que eu seja santo, seres santos como eu sou santo. E na minha carne não há essa possibilidade de não pecar. Todos nós, irmãos, infelizmente, temos uma carne pecaminosa. E há uma luta tremenda dentro do coração do crente.
Mas aqueles que não lutam, simplesmente vivem a vida para satisfazer os seus próprios desejos, esse é porque estão mortos espiritualmente, vivendo segundo o rio do pecado. Mas a Bíblia diz que ele fez a paz pelo sangue da sua cruz. Quando Jesus derramou o sangue na cruz, ele acalmou os ânimos de Deus. A ira de Deus foi aplacada, porque a ira de Deus precisava ser derramada sobre a humanidade. A ira de Deus precisava cair sobre um representante da raça humana, para que esse ser humano, sofrendo a ira de Deus, outros pudessem então ser perdoados. A paz que precisávamos com Deus foi feita por Jesus na cruz. Ele reconciliou consigo mesmo todas as coisas, quer sobre a terra, quer nos céus. Hoje nós não temos mais medo do pecado, medo do inferno, medo de Deus. Lutero descobriu que os justos viverão pela fé. Ele entendeu que não era mais pelo esforço próprio, mas era pela fé. A fé no Filho de Deus, aquele que nos amou, aquele que deu sua vida para nos perdoar. Jesus, irmãos, é o nosso Pai, é o nosso Senhor, e que não está irado contra nós. Ele deu a vida por nós. Ele promoveu a paz conosco, Ele mesmo dando a sua vida por nós. E Ele olha para você e para mim com ternura, com carinho, com amor. Ele olha para você nas suas fraquezas e Ele estende a sua mão e diz: eis que estou à porta e bato. Ele quer ter relacionamento com a sua igreja, Ele quer ter relacionamento com você, e Ele te chama para que Ele seja suficiente na sua vida, suficiente em todas as áreas, porque se Ele não for suficiente, nunca haverá contentamento. Mas quando Ele é suficiente para nós, nosso trabalho, nossa família, nosso relacionamento familiar, conjugal, com os filhos, Ele é suficiente. Coloque nele as suas necessidades, divida com Ele os seus medos, divida com Ele as suas carências. Todos nós temos carências, irmãos. Alguns têm carência de pai, carência de mãe, várias carências, carências financeiras. Todos nós temos carências. O problema é que nós buscamos saciar essas carências em ídolos. As pessoas têm carência de salvação e aí não reconhecem em Cristo esse Pai amoroso, e aí buscam também outros deuses, santos e etc., para somar com Jesus. Não acham em Jesus esse Pai amoroso que olha para a gente e diz assim: vá e não peques mais, eu não te condeno, vá e não peques mais. É esse Jesus. Ele é suficiente para você, para perdoar os teus pecados, para te lavar, para te purificar, para te dar felicidade no casamento, para resolver a sua carência emocional, a sua carência de saúde. Busque ao Senhor, busque a Jesus. Ele está pronto para entrar e para ceiar com você. Ele veio ao teu encontro essa noite. Assim: eu quero ser único e exclusivo na tua vida. O problema, irmãos, é que, como eu falei, queremos sempre dividir o nosso coração. Às vezes Jesus não consegue entrar no nosso coração, porque o crente precisa realmente abrir a sua vida para Cristo. Mas no seu coração está cheio de tantas outras coisas que não dá nem espaço para Jesus. Precisamos limpar o nosso coração. Ontem eu fui assistir o filme A Forja. Muito bom, tá? Vale a pena assistir A Forja. Tem alguns detalhezinhos que, se você quiser saber da minha crítica ao filme, depois você vem me perguntar. Hoje eu falei. Mas no filme é muito interessante. Quando o rapaz ele se converte e ele entendeu que precisava ter somente Jesus como o seu único Senhor e Salvador, ele começa a orar a Deus, pedindo a Deus o que é que Deus quer que ele tire do seu coração, da sua vida. E ele era viciado em jogo de videogame, viciado em videogame. Ele passava noites rodando, jogando.
E aí ele pergunta: Senhor, o que é que tu queres que eu tire da minha vida? E aí quando ele olha de lado, está lá o controle do videogame. Ele diz: não, Senhor, isso não. Não, aí bota a mão na cabeça dele. É sério? Poxa, tá bom, Senhor, se é a tua vontade, então eu vou tirar isso da minha vida. Ele vai lá, então, pega uma caixa, ele bota um monte de jogo, um monte de controle, não sei o que. Ele entra no celular dele, começa a ver os contatos de amigas que não ajudavam muito a vida dele, né? E ele começa a falar: essa aqui eu tenho que apagar, essa aqui também. Esse tem quantas, né? Um monte. Irmãos, quantos ídolos tem na nossa vida? Quantos videogames tem na nossa vida atrapalhando o nosso relacionamento com Cristo? Quantos Instagrams, quantos contatos que não deveriam ter na nossa lista de contatos? Quantas prioridades tem na sua vida que tem te atrapalhado, tirado a soberania de Cristo na tua vida, a supremacia de Cristo na tua vida, a suficiência de Cristo na tua vida? Enquanto houver ídolos, seu coração vai estar, entre aspas, saciado, mesmo que seja uma falsa saciedade, que o mundo não pode saciar a nossa vida. Mas quando nós decidimos ser somente de Jesus, decidimos limpar o nosso coração, tirando tudo que não presta e consagrando nossa vida totalmente ao Senhor, a nossa vida vai ser transformada e a gente vai poder, não vai precisar ter medo de uma bula papal dizendo que fomos excomungados, porque Jesus Cristo já nos aceitou na família de Deus. Louvado seja Jesus. Amém. Vamos baixar nossas cabeças. Eu quero que você nesse instante pare e pense se Jesus é suficiente na sua vida, se só Ele é o Senhor da sua vida, se Ele não for o único e suficiente Salvador da sua vida. Nesse instante você consagre totalmente, arranque cada pecado, cada ídolo do seu coração. Convide Jesus para ser único e exclusivo em sua vida, todas as áreas da vida.